Bora falar sobre os acontecimentos do quinto episódio da terceira temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar sobre o episódio Insubmissos e Imbatíveis, que é o quinto episódio dessa terceira temporada de A Casa do Dragão. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoilers do episódio aqui, então se você ainda não viu, assiste e depois volta pra cá. Já está disponível na HBO Max. Bom, esse episódio aqui, ele é mais baseado em estratégias de combate. Aqui nós temos dois grandes estrategistas se sobressaindo sobre os demais. Lord Oscar Tully, o mais jovem de todos da Dança dos Dragões, que tem esse poder em mãos. E, finalmente, Ormond Hightower, né? No outro episódio que o Ormond tinha enganado o Daemon com o falso Daeron, eu falei que era uma estratégia meio... que tinha muitas falhas ali, o Daemon poderia ter percebido isso de diversas maneiras, e que ali tinha um problema de roteiro do Ryan Condal, que ele, pra engrandecer um personagem, pintá-lo como estrategista, ele emburreceu o Daemon ali. Só que aqui agora nós temos finalmente o Ormond agindo como um dos maiores estrategistas da Dança dos Dragões. Vamos falar sobre isso primeiro, depois a gente foca nos outros acontecimentos e alguns detalhes aí interessantes sobre o episódio. No caso do Oscar Tully, eles estão lá com o acampamento deles, 40 mil homens depois de vencerem os Lannister, marchando para Porto Real, e o Criston Cole lá em Harrenhal, né, ele viu que eles não estavam com muita utilidade ali, muita serventia, sem o Aemond por perto, sem a Vhagar ali, então eles foram atrapalhar o exército do Oscar Tully. Ou seja, eles passaram a noite pelos Tully, botavam fogo em tudo, destruíam passagem, para ir atrasando eles o máximo que eles conseguissem. E o Oscar Tully conversando com o Roderick Dustin, que é quem está comandando os exércitos Stark, né, aqueles os lobos do inverno, eles estão lá tentando entender o que eles vão fazer com a ameaça do Criston Cole. O Roderick Dustin é mais direto. Manda os meus 2.000 homens comigo e a gente vai dar um cabo nele. Ele conseguiria fazer isso. Só que o Oscar Tully fala, vamos entrar no jogo dele. E o que ele faz? Ele pega poucos homens, eu acho que ele fala 100, 200, sei lá. Homens os mais rápidos que eles têm ali entre esses 40 mil, para passarem as forças do Criston Cole, para o Criston Cole achar que todo mundo passou. Então eles iam colocar armadilha, eles iam romper ponte, isso ia atrasar também as forças de Riverlands, mas ia acabar com a ameaça do Criston Cole e depois eles poderiam se reorganizar. Então é isso que ele faz, ele mandou esses poucos homens velozes passar o exército do Criston Cole, e ao invés do Criston Cole armar as armadilhas ali, atrapalhar o caminho, esses caras iam fazer isso com as forças dos verdes. Então o Criston Cole tá andando, ele começa a ver um monte de armadilha, depois uma ponte derrubada, ele fala, pronto, os caras passaram nós, não tem mais o que fazer. E aí ele se prepara pra levar todos os homens que estão com ele pra morte. Tipo, o Criston Cole ficou completamente maluco. Primeiro que no episódio passado eu já falei que esse plano dele era meio estranho, né? Esse plano é um lixo, na verdade. E agora aqui ele começa a dar aquele discurso de que não sei o que, vamos lutar, dar nossa vida aqui, nossa honra, vamos fazer música sobre nós. Ele falando pro Gwen que a Alicent vai ouvir as músicas sobre ele. Mano, que música sobre você, cara? Se liga. Então o Gwen viu que ele tava bem louco ali, que ele tava perdido tanto pela relação dele com a Alicent, quanto pela forma que ele foi encurralado na guerra por um garoto de, sei lá, eles falam na temporada passada, seus 12, 13 anos, que é o Oscar Tully. O Gwen pega as coisas dele, quando o Criston Cole começa a falar de uma batalha, de uma morte gloriosa em batalha, o Gwen pega as coisas dele e vaza. Isso reforça uma teoria que eu joguei no vídeo, História do Ormond Hightower, né? Então, como é spoiler que eu vou guardar pra falar mais sobre isso no Falar Morgulhos, que é o nosso podcast. E se você quiser ver, o vídeo do Ormond Hightower tá aqui em cima. No final do vídeo chega a parte de spoilers, falando o que aconteceu com cada um dos personagens do núcleo dos Hightower ali. E aí eu falo a minha teoria do que vai acontecer com o Gwen, que é diferente dos livros. Diferente dos livros, porque o Gwen no livro, né, o Fogo e Sangue aqui, o Gwen é morto pelo Sir Luthor Lagernt, que é o Lorde Comandante da Patrulha da Cidade, que morreu nesse episódio. Então isso não vai acontecer em House of the Dragon, já mudaram essa parte, por isso que eu posso falar aqui. Esse foi o nó tático que o Oscar Tully deu no Criston Cole, também se sobressaindo perante o Roderick Dustin, que era um guerreiro muito mais experiente, quem montou a estratégia, mesmo tendo números avassaladoramente maiores do que os do Criston Cole, o Oscar Tully foi safo. Ele pegou ali 100 homens, passou o Cole, fez o Cole achar que todo mundo tinha passado, o Cole ficou perdido e agora ele vai emboscar as forças que restam de Criston Cole nos eventos do próximo episódio, que vai adaptar o Baile do Açougueiro. Então quem sabe o que acontece no Baile do Açougueiro no livro Fogo e Sangue, já fica esperto porque é na próxima semana, vai ter uma batalha insana, esses exércitos irão se encontrar e o Gwen não vai estar no meio porque
ele vazou. Agora vamos falar do outro estrategista que se sobressai nesse episódio, o Ormond Hightower, finalmente. O que ele fez aqui foi usar o ouro dos Hightower para alguma coisa, né? Então, depois que ele toma Tumbleton, a gente falou dos motivos que Tumbleton era importante, era estratégico nessa dança dos dragões. Os principais é uma cidade mercantil, então eles poderiam enviar comida para Rhaenyra, e está perto de Porto Real, e é nisso que o Ormond brilha, porque ele aproveita que está perto de Porto Real para levar de alguma forma dinheiro e mensagens para o pessoal da Baixada das Pulgas, o pessoal que está miserável, passando fome e tudo mais. Ele leva dinheiro, ele leva comida, e em troca ele pede que essas pessoas matem os mantos dourados, matem as forças da Rhaenyra aos poucos. Então ele está inflando a cidade que está miserável contra a Rhaenyra, assim como a própria Rhaenyra fez antes contra o Aegon, quando ela manda comida para a Baixada das Pulgas, que o Hugh pega comida lá no meio do mar e fala, caralho, a Rhaenyra salvando nós. O Ormond está fazendo a mesma coisa agora, só que de uma maneira mais silenciosa. Então ele está mandando ouro com a cara do Daeron. Foi genial, inclusive, essa tática dele de criar as moedas do Daeron para colocar o Daeron como se fosse o rei, o novo postulante, né? Então ele também age da forma que a Rhaenyra age, usando o Aegon e o Aemond como se estivessem mortos realmente, os dois estão desaparecidos, e já começa a alçar o Daeron como o legítimo rei. Então é isso que ele está fazendo, ele está virando o povo de dentro de Porto Real. Se ele não consegue atravessar as muralhas, ele vai pegar exércitos que já estão lá dentro. Então ele tá com ouro, ele manda por pombo, ele manda por gente que tem ali alguma passagem. Tem inúmeras maneiras dele mandar esse ouro, essas mensagens para as pessoas que estão matando os mantos dourados. E como é civil, gente, não tem como os caras saberem. Eles não podem sair batendo em todo mundo. Então eles estão lá patrulhando, do nada passa um cara, tira uma faca e mata eles ali. São pessoas, claro, provavelmente mercenários, ou pessoas que têm também os meios para fazer isso, para enfrentar esses soldados. Talvez ele até tenha colocado alguns soldados dele lá no meio também para ajudar. E é uma tática também excepcional. Então por isso que eu falei que tanto o Oscar Tully quanto o Ormond Hightower foram os craques do jogo deste episódio. E ainda falando de Ormond Hightower, a gente vê aqui todo o ranço que ele tem dos Valyrianos num nível absurdo. O Daeron tá lá falando dos estudos que ele fez em relação aos antepassados dele, e ele é metade Hightower, parte de mãe, metade Targaryen, parte de pai. E aí o Ormond já olha pra ele com uma cara, ele, só estudei o lado Hightower. O Ormond quer que o Daeron esqueça que ele é um Targaryen, por mais que ele adore se vangloriar que o Daeron é filho do Viserys. Ele fala, Daeron, son of Viserys, não sei o que. Ele quer esquecer os Targaryen, mas quer usar o lado Targaryen que é positivo pro Daeron. Ele ser filho do Viserys, ele ter um dragão, por mais que o Ormond repudie os dragões. Então, ele vai usando isso. E a forma com que isso tudo foi mostrado neste episódio agora me leva a crer muito mais que sim, o Ormond pode ter tingido o cabelo do Daeron desde a infância do Daeron para que ele parecesse mais um Hightower do que um Targaryen, porque ele renega tudo que tem de Targaryen no sangue do moleque, na aparência física ele também o faria, então ele tingiria o cabelo pro Daeron se parecer mais um Hightower, sim. Então eu acredito que o Daeron pode sim ter nascido com o cabelo platinado e ter o cabelo agora tingido pelo Ormond para ficar ruivo parecido com os Hightower. É isso, o Ormond odeia tanto os Targaryen que obviamente uma das heroínas dele é a Merya Martell. Merya Martell foi quem impediu a conquista de Aegon, foi o único dos reinos de Westeros que conseguiu impedir o Aegon de conquistar, que não se ajoelhou, e ela ainda matou um dos 3 dragões conquistadores. Ela não, né? Dorne matou um dos 3 dragões conquistadores, que foi o dragão Meraxes da Rhaenys, uma das irmãs esposas do Aegon. Então quando começa a conquista, tem 3 dragões, o Balerion, a Vhagar e a Meraxes. A Vhagar era a menor dos 3 dragões. O Balerion a gente sabe que morreu de velhice quando o Viserys tinha montado ele, Viserys pai da Rhaenyra, então foi muito tempo depois da conquista. A Vhagar ainda tá viva e a Meraxes morreu na conquista de Aegon, foi tentando dominar Dorne. Então a Merya Martell, ela é realmente muito ardilosa, ela fez tudo aquilo que o Ormond falou ali. Ela tem várias imagens, ilustrações dela, vocês estão vendo aí, né? É uma personagem bem característica, bem singular, né, digamos assim, que possivelmente vai ter os seus momentos de brilhar no filme da conquista de Aegon que está em desenvolvimento. Eu prefiro que seja uma trilogia, né? Aí dá mais tempo para tudo acontecer, mas isso é assunto também para outro momento. O que a gente sabe é que como ela foi uma pedra no sapato dos Targaryen, ela foi o único local de Westeros que resistiu à conquista de Aegon, é a heroína do Ormond. E o Ormond até fala que os Hightower ajudaram o Aegon naquela época. Ele fala, infelizmente nós Hightower ajudamos os Targaryen, não sei o que. Mano, ele tem muito ódio. E ele é muito perturbado. Cada episódio que passa a gente vê mais. A primeira aparição dele é cheirando um bagulho pra não sentir o fedor do maluco que tava ali. E aqui
Ele fica puto quando ele perde pra uma criança de, sei lá, uns 12, 13 anos no xadrez. Fica puto. Mas depois ele vai dar um conselho pro Daron. O Daron fala, eu ganhei na sorte, foi mal. E ele nunca se desculpe por uma vitória. Então ele tem os picos de estresse dele, mas ele também sabe ser consciente. E o próprio Gwenny tá falando com o Criston Cole em outro momento e fala que lá em Vila Velha, né, a casa dos Hightower, ele e o Ormond, quando eram crianças, brincavam de corrida, de subir até o farol pra ver o pôr do sol e tudo mais, e ele deixava o Ormond ganhar porque o Ormond era muito problemático, dava showzinho, e a gente tá vendo aqui. É um personagem dos mais interessantes, tá? Sempre bom lembrar que no livro Fogo e Sangue ele não tem nada dessa personalidade. Ele é simplesmente o Lord Hightower que comanda 15 mil homens e vai pra batalha, pronto, acabou. Aqui eles estão dando essas camadas que estão bem interessantes. Então, um acabou com o Criston Cole e o outro deu uma chave na Rhaenyra que ela nem sabe o que vai fazer agora e também prejudicou muito as forças que o Daemon tinha como sua fidelidade dentro de Porto Real. Falando isso lá em Harrenhal, o Aemond está vivendo, né? Ele foi esfaqueado, sempre vão lembrar, né? A recapitulação. Ele foi esfaqueado por um dos filhos do Simon Strong, aí apagou, a Alice pegou ele e começou a trabalhar o cara. Então, quando ele acordou, ele já devia estar tendo uma porrada de sonho maluco. Ficou completamente vulnerável a ela e ela ainda sabe dos mommy issues que ele tem, né? Então o Aemond tem diversos problemas com maternidade, ele é apaixonado pela mãe dele, é uma bizarrice atrás da outra e ela usa isso, né? Então quando ele acorda ele fala, eu vi o Aegon em chamas, ele tá me assombrando, não sei o que lá. Aí ele olha pra ela e chama ela de mãe, abraça ela, que nesse primeiro momento eu até pensei que a Alice poderia estar usando o rosto da Alicent. Então a gente via a Alice, mas o Aemond estava vendo a Alicent, mas não é esse o caso. Talvez em alguns momentos ela até faça isso para deixar ele ainda mais à mercê do que ela quer fazer, né? E aí ela tá lá segurando, impedindo os assassinos que são mandados pela Rhaenyra. A Rhaenyra falou, quem matar o Aemond ganha Harrenhal. Se a Alice quer tanto Harrenhal, era só ela entregar o Aemond que já tá todo fodido, que ela ganharia Harrenhal. Por isso que isso não faz muito sentido. Mas talvez com o Aemond ali ela esteja vendo uma oportunidade de ganhar ainda mais coisas, né? De se casar com o Aemond e levar o Aemond ao trono de ferro, talvez. Mas ela sabe o que acontece com o Aemond porque ela tem as visões do futuro também. Então eu não tô entendendo muito bem. Talvez ela esteja só fazendo o papel que ela tem que fazer nesse cenário maior. Ela vai impedindo esses mercenários de chegarem ao Aemond enquanto ela mostra pro Aemond que ele é bom por ele próprio, porque muito da força dele ele acredita vir da Vhagar. E quando ele vê que a Vhagar foi embora, vazou, ela vai voltar, né? Mas quando ele vê que a Vhagar vazou, ele fica, mano, sem ela eu não sou nada, não sei o que lá. E a Alice faz com que ele se sinta bom de novo. E aí é esse o momento que culmina no final do episódio, quando ele chega matando aqueles assassinos que iam pegar ela. E ela fez tudo isso proposital, se colocou em perigo depois de ter certeza que ela já tinha feito com que o Aemond superasse os medos dele, a vulnerabilidade dele sem a Vhagar. E ele vai lá e ressurge, né? Então ele usando a espada dele, ele mata os caras ali. A espada Blackfire, que ele pegou do Aegon quando o Aegon fugiu, né? E quando ele assumiu o trono ali, tá com ele até hoje. Outros detalhes, nós temos os gatos na fortaleza. Então o Alyn no episódio passado falou pra Rhaenyra, se você quer lidar com esses ratos aqui, bota gato. A gente faz isso nos navios e funciona. Ela colocou os gatos serão importantes no futuro, também não vou falar aqui, mas no podcast a Vit já falou um pouquinho na semana passada e vamos falar mais disso também nessa semana, porque lá tem uma zona de spoilers própria. A gente tem a Helena recusando o chá abortivo, né? E a Mysaria pegando a Alicent no pulo. Quando a Mysaria vira pra Alicent e fala, esse chá aí, mano? A Alicent fala, é pra mim, eu tava saindo com um cara. E ela fala, ele é de nascimento baixo ou ele é um nobre? Ou os dois? Ou seja, ela sabe que a Alicent tava tendo uns encontrinhos com o Criston Cole antes. E ela sabe também que a Helena tá grávida, ela sabe que aquele chá é pra Helena. Então, assim, a Mysaria não é idiota, por mais que a Alicent em alguns momentos pense que ela é. Helena aqui, enquanto ela conversa com a Alicent, vai falar que não quer tomar o chá abortivo nem nada do tipo. Eu estou vendo as consequências dessas decisões da Helena, de toda essa pressão que tá acontecendo, tá, gente? Eu estou vendo e quem lê o livro também tá. Vai mudar, mas vai acontecer a mesma coisa. A Helena fala pra Alicent que viu o Aemond em Harrenhal. E depois ela começa a falar do filho dela e tal, que é dela, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que essa criança é do Aemond, tá? Mas eu não sei se eles vão chegar a falar sobre isso em algum momento. E essa criança é o bebê Maelor, que foi cortado da segunda temporada. E isso foi uma das coisas que mais irritou o Martin em toda a história, deixou ele muito puto. Nós temos a Sabitha Frey, quem comanda as forças dos Frey, agora entrando no conselho da Rhaenyra. Ela virou viúva, né? O marido dela, que estava sentado lá na ponte negociando com o Jace na temporada passada, morreu em uma batalha. E agora ela que comanda as forças dos Frey, e aí ela tem uma posição no conselho da Rhaenyra. Não sei se eles chegam a falar o que ela é, mas o Torren Manderly, ele é o Lorde da Moeda,
ela pode ser a mestre das leis, por exemplo, porque entre as pessoas que estavam ali, não vi uma neste cargo. Ela está ali porque ela é uma lorde de grande importância, o Jace tinha prometido o Harrenhal pra ela, a Rhaenyra prometeu o Harrenhal pra quem matasse o Aemond, e aí teve que colocá-la em uma cadeira do pequeno conselho, pra dar uma compensada na cagada que foi feita. E por mais que o Criston Cole tenha morrido de fato lá na primeira temporada, né, depois que ele mata o amante lá do Laenor e fala pra Alicent, me mata. A partir dali ele tava fazendo hora extra e tipo assim, ele mesmo sabia disso, ele não tinha mais honra nenhuma e ele só seguia pra cobrir a vingança dele, pra macular cada vez mais o manto branco da Guarda Real. Só que aqui ele tem um resquício de humanidade. E não tô falando dos momentos que ele fala, vamos morrer gloriosamente e ter canções sobre nós. Não, é quando o cavalo é machucado, ele imediatamente pega uma espada. A primeira coisa que ele faz, ao invés de tentar entender o que tá acontecendo, ele pega a espada e mata o cavalo pra impedir que o cavalo sofra mais. Então, esse foi um ato de humanidade do Criston Cole, querendo ou não, algo que ele não mostrava há um bom tempo. E a gente descobre que foi o Ormond também que fez a pichação lá, Rhaenyra, Rainha dos Bastardos. A maioria, grande maioria, 99% da Baixada das Pulgas não sabe ler, então escrever ali não seria muito inteligente, e era assim a ação de um nobre, agora a gente descobriu quem foi, o Ormond Hightower, alguém amando dele. E aí o Adam patrulhando em outro momento também procurando a Vhagar, o Adam dando uma cantadinha nela, né, ela tá solteira agora, e ele aproveitou para dar ali a tentativa dele. E interessante aqui também, voltando para Porto Real, é que a Alicent e a Helena, isso é uma coisa que a Vit já tinha falado lá no Fala Morgulhos há um bom tempo. A Alicent e a Helena estavam dormindo no quarto da Rhaenyra, quando a Rhaenyra era princesa ainda, interpretada pela Emilia Alcock. Vocês lembram que tem no quarto da Rhaenyra uma passagem que ela usou para encontrar o Daemon e tudo mais, no dia que depois ela volta, depois que o Daemon largou ela no meio da Baixada das Pulgas e pega o Criston Cole ali. Essa é a passagem que a Rhaenyra usava para ouvir as coisas, quando ela era mais nova e quando ela vivia ainda como princesa aí no castelo, e que a Alicent e a Helena usam no final do episódio para tentar fugir, né? O gato fica ali, a Helena acha estranho, acha a passagem, só que elas veem que a passagem foi tampada, então talvez a Rhaenyra tenha mandado tampar em algum momento, talvez alguma outra pessoa tenha mandado tampar, ou talvez elas só erraram algum caminho, pode ter, sei lá, ir pra direita ou pra esquerda, elas foram pra esquerda, mas se for pra direita consegue escapar. Só que na volta a Helena cai, derruba o fogo e apaga tudo, então elas estão no completo breu, escuridão e não sabem como voltar. A gente vai ver o que vai acontecer com elas duas aí no próximo episódio, mas estão... Esse episódio foi um caos. Todo mundo se fudeu, menos os dois que eu falei aqui, o Ormond e o Oscar Tully. As que eu achei muito foda aqui, a primeira delas, o Larys Strong falando tudo, todos jogando na cara do Aegon, todos os privilégios dele. Porque assim, a gente vê o Aemond falando, eu venerava meu irmão tinha tudo. Aí a gente corta pro Aegon, o meu irmão foi mais mimado pela minha mãe, ele que tinha tudo. Se eu tivesse as coisas que ele tem, eu seria um rei melhor, não sei o que. Um com inveja do outro, isso acontece com todos os irmãos da face da terra. E aí, o Aegon, ele realmente não para de reclamar, mas é o tempo inteiro. E o Larys acabou a paciência dele e fala, mano, você foi um puta de um rei de bosta. Você teve todos os privilégios possíveis. O seu dragão é o dragão mais belo de Westeros. E você fez as merdas que você fez, ficava bêbado, transava com qualquer coisa, não sei o que lá. Aí o Aegon fica quieto, né? Não reclama, não faz nada, fica quieto. E aí depois eles voltam lá pra onde eles estavam, porque pelo menos depois disso o Larys convenceu o Aegon a parar de tentar causar. Eles voltam pra lá, o cara que comandava ali a região escuta o outro traíra lá que limpava a latrina com o Aegon e fala, o cara tava ouvindo as conversas também, o Larys Strong, que era o mais cuidadoso de todos, meu irmão até falou, ele era tão cuidadoso, mano, tá falando alto ali sobre o Aegon ser rei e tudo mais, a galera ouviu, aquele cara já tava observando o Aegon há um bom tempo, né, o que limpava cocô junto com ele, e ele fala pro que tá mandando ali na região, o cara vai lá e acha a coroa do conquistador na mala do Aegon. Só que o cara foi um otário também. O Aegon resolveu a situação rapidinho, pegou, matou o cara ali. E nessa cena toda nós tivemos também a confirmação do retorno de Tyrion Lannister. Lá no primeiro episódio dessa temporada, na Batalha da Goela, quando ele cai no mar, eu falei, o Jason Lannister morreu, mas o Tyrion ainda não podemos falar que ele morreu, porque se não tem corpo, não tá morto, e aqui ele volta. Então ele sobreviveu, ele estava aí perto da costa, conseguiu voltar e acabou encontrando o Aegon e o Larys por acidente. Agora o Aegon tem mais um para proteger e o Tyrion, ele é capaz de lutar. A gente viu que ele é bom também com a espada e tudo mais. Então ele pode proteger os dois enquanto eles estão nessa jornada deles aí. E nada sobre o Sunfyre nesse episódio.
tá? Mas, como a Vit disse lá no Falar Mergulhos também, talvez ele esteja em brumação, que é tipo a hibernação dos répteis. Como os dragões, a gente sabe que são criaturas mágicas nesse mundo, mas eles são mais próximos dos répteis. Talvez ele esteja numa espécie de brumação, que é onde ele abaixa toda a situação do corpo dele para ele se recuperando, resistir a grandes mudanças e tudo mais. Então aqui pode ser o que esteja acontecendo. Ele abaixa o metabolismo, não precisa comer tanto, tudo mais, e vai se recuperando aos poucos. Aí quando ele for recuperando um pouquinho de força, ele come uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tem a galera cobrando pra encostarem a mão no Sunfire. Esses aí vão ver a comida dele rapidinho também. O Joffrey voltou, já está em Porto Real, então aquela trama que achavam que ia ser mudada pro Joffrey não vai acontecer. Eu acho que o final dele vai continuar sendo o final que ele tem no livro também. Temos a Mysaria conversando com a Alicent e assim... eu vi muita gente falando já nesses primeiros momentos de redes sociais aí. E aqui em casa meu irmão até falou também, pô, a Mysaria vai cair nesse papo. Mas é o que a Alicent falou, né? Ela tem que pensar nela primeiro. Porque a Rhaenyra agora tá lá próxima dela, mas a lealdade da Rhaenyra sempre vai ser com o Daemon, né? E pode ser que um momento a Mysaria precise do favor dos Hightower. Então assim, não é algo que ela se compromete. Putz, eu não sabia o que ia acontecer. A Rhaenyra pode ficar um pouco brava, mas não vai fazer nada. Porque a Mysaria sabe tudo praticamente. Então ela continua sendo uma arma essencial pra Rhaenyra. E aí, caso ela precise algum dia, ela teria o favor dos Hightower para cobrar. É algo que a Mysaria faria, o Verme Branco. Sempre bom lembrar que na primeira temporada, ela atuava junto com o Otto. E quando ela precisava trair o Otto, ela traía o Otto e atuava pelos próprios benefícios. Então, quando o Daemon tá bebendo na taverna, logo depois que o irmão da Rhaenyra nasceu morto, a mãe da Rhaenyra morreu e tudo mais, que ele fala, o herdeiro por um dia, lembra que o Viserys fica puto com ele? Quem foi que fez tudo? Quem embebedou o Daemon? A Mysaria. Quem instigou o Daemon a começar o discurso? A Mysaria. Então ela estava fazendo tudo isso também trabalhando próxima ao Otto. Era de interesse do Otto que o Daemon fizesse alguma merda. Era manipulável pela Mysaria e ele acabou fazendo. Então desde o primeiro episódio dessa série, a Mysaria atua pelos próprios favores, não por lealdade a qualquer pessoa. A Rhaenyra é alguém que tem uma lealdade maior da Mysaria do que qualquer outro já teve. Mas quando chega nesse momento e a Alicent lembra ela isso, que primeiro ela tem que pensar nela própria, aí ela talvez faça isso, né? Eu não sei, ela pode até chegar e contar pra Rhaenyra que a Helena tá grávida. O exército do Cole tá andando lá na lama pra tentar chegar na frente do exército dos Tully e vendo que ele não percebeu, os caras estão lá morrendo de fome, o Gwenny tava com sanguessuga na perna, os caras estão tudo fudido e E o Cole ainda veio com aquele discurso de vamos morrer gloriosamente. Se liga, você não é um nortenho pra ter essa honra na batalha final, não. Tá, meu amigo? Se coloque no seu lugar. O episódio termina com... Essa me doeu, tá? Eu confesso que essa morte me doeu mais do que a do Jace, porque eu estava gostando muito deste personagem, Sir Luthor Largent. Ele era amigo do Daemon. Ele fala, tem uma hora que ele fala, o Daemon fala, você pegou pesado aqui buscando o traidor, hein? Aí ele, eu tive os melhores lords da patrulha da cidade. Os lords da patrulha da cidade que ele teve, se ele já tava na época do Daemon, foi Daemon e Harwin Strong, esses dois, e alguns outros que tiveram depois que o Harwin sai do comando, ou talvez ele já tenha entrado logo depois, né? Mas o Harwin Strong e o Daemon Targaryen comandaram Sir Luthor Largent e ensinaram pra ele tudo que ele sabe, né? O Daemon era brutal, também no primeiro episódio da série o Daemon saía cortando mão de bandido, fazendo olho por olho, dente por dente, que fez também o caos lá na Baixada das Pulgas. E eu estava gostando mesmo da relação do Luthor Largent, não só com o Daemon, mas também com a Rhaenyra. Tipo, tem aquela cena que o Daemon fala, agora você se torna rainha, tá? E o Luthor fala, o trono é seu, minha rainha. Mano, tá os dois lá, o Daemon e o Luthor, todos orgulhosinhos da Rhaenyra, olhando de longe, assim. Falei, putz, esse cara é mó da hora, mano. E aí, o Daemon falou, Sir Luthor, eu falei, não, ele não morre agora, não. No livro ele não morre ainda. E aí, ele tá lá no meio da mesa, assim, ó. E o que acontece no livro? Ele também morre num motim na Baixada das Pulgas, então não mudou muita coisa. Como eu disse, ele mata o Gwenny antes de morrer, isso no livro, e a Rhaenyra, em troca disso, oferece a ele a oportunidade de criar a própria casa Largent lá e tudo mais. Mas, como na série o Gwenny não vai pra aí, eu sei quem vai matar o Gwenny, e eu falei naquele vídeo do Ormond lá, teoria, né? Aí ele não tinha essa utilidade, ele ia morrer em um motim sem fazer nada nesse meio tempo. Eles anteciparam essa situação triste, tá? Bem triste mesmo. Eu não estava esperando ver essa morte tão cedo assim. E é aí que acaba este episódio, que é o episódio mais caótico, mais bagunçado, mas é bagunçado propositalmente, tá? Pra mostrar o caos que tá acontecendo no reino. Não tem ninguém por cima. O que tá melhorzinho aí é o Daeron, que tá em Tumbleton,
com um dragãozinho dele lá, escondido atrás de muralhas de aliados da Rhaenyra, porque ele não tem como sair de lá nesse momento. Mas o Daeron, junto com o Ormond, eles têm muito ouro, eles têm um baita estrategista, que é o Ormond, e eles estão conseguindo se sobressair, porém, é isso, né? A gente teve 2 personagens se destacando positivamente e o resto tudo barata tonta, fio. Andando para um lado pro outro sem saber o que estava acontecendo. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal, curte aqui e manda sua dúvida ou pergunta ou observação na caixinha de perguntas que a gente fez no Instagram pra gente comentar sobre ela no nosso Falar Morgulhos, o podcast do universo de Gelo e Fogo, que a gente grava na segunda-feira e é publicado no canal na terça-feira, 11 horas da manhã, entre 11 e meio-dia. Então já ativa o sininho para receber a notificação de quando chegar o podcast também. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.